A minha ideia com esse vídeo é falar sobre por que as pessoas sofrem, qual é a origem, o motivo do sofrimento, de acordo com os ensinamentos da Bíblia hebraica, ou seja, do que os cristãos consideram como Antigo Testamento, certo? Vamos pegar textos bíblicos e mostrar pelo menos três perspectivas sobre por que existe o sofrimento, por que o sofrimento acontece na vida de tantas pessoas. Um dos versículos que eu gostaria de ler primeiro é Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 em diante, certo? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te fazer sofrer. Na tradução Almeida diz para te humilhar, mas esse verbo em hebraico tem o sentido de fazer sofrer, tá certo? Existem traduções que trazem a palavra sofrer ou sofrimento, tá bom? Eu acho essa tradução até melhor. E te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Né? Tem outro versículo nesse mesmo capítulo, não, acho que não é nesse, mas é no Deuteronômio, desculpe, eu não preparei, mas é fácil achar, não é? Que diz que os israelitas precisavam entender que assim como um pai disciplina o seu filho, bate no seu filho, assim também o Senhor era com o povo de Israel, né? Então, um dos papéis do sofrimento, por que Israel apanhou? Ou trazendo isso para as nossas vidas, porque nós apanhamos na vida? Por uma questão de educação, não é? A própria Escritura faz uma metáfora com a disciplina que o pai aplica no filho. Quer dizer, o filho ele não tem a sua racionalidade, suas virtudes, né? Ele não sabe que muitas vezes na vida a gente tem que se conter de fazer aquelas coisas que a gente deseja, não é? E aí o que é que o pai faz? O pai corrige verbalmente ou mesmo através de castigos, não é? Para que a criança ela aprenda, nem que seja por uma forma que ele não goste, né? Que é a questão do sofrimento. Então, isso também funciona na nossa vida. Existem lições que nós precisamos aprender. Quantas vezes nós aprendemos com o sofrimento? Não é verdade? Quantas vezes nós quebramos a cara com a vida num relacionamento que não deu certo, ou num negócio que não deu certo, ou com amigos falsos, ou com outras coisas desse tipo. São infinitas as ocasiões em que o sofrimento nos ensina lições. Né? Então, o primeiro motivo que a própria Bíblia dá para o sofrimento é a nossa educação, nosso aperfeiçoamento, nosso desenvolvimento pessoal e coletivo. Não é? Outra das questões que a Bíblia fala sobre o sofrimento, nós vamos encontrar no profeta Isaías, capítulo 40, versículos 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O que é que o texto está dizendo? Está dizendo, fiquem alegres, porque vocês já receberam o castigo suficiente pelos pecados de vocês. Ou seja, é o velho ensinamento do pagar pecado. Né? Muitas vezes nós somos levados a crer que essa crença popular, que fulano está sofrendo para pagar os pecados. Muitas vezes nós somos levados a crer que isso é um misticismo popular, não é? Uma crença do povão, coisa desse tipo. Só que a própria Bíblia, né, falando aqui em nome de Deus, consolai, consolai o meu povo, no capítulo 40 de Isaías, ela diz que
o castigo vem para expiar pecados. Então, o ensinamento do sofrimento como forma de expiação também é bíblico. E por que que isso funciona? É porque Deus é sádico e gosta de maltratar? Não. Essa questão está relacionada à anterior. Geralmente, com o sofrimento, existe uma reflexão. Meu Deus, o que é que eu fiz? Não é? Existe um aperfeiçoamento, uma purificação do nosso comportamento. E é com isso, é claro, que vem a expiação dos pecados, dos nossos erros. Né? Então, essa é outra das questões das origens, possíveis origens de um sofrimento. Não significa que todos os sofrimentos são para pagar pecado, nem que todos os sofrimentos são para questão de educação, não é? Essa é um dos problemas das pessoas. As pessoas querem saber dos motivos espirituais do sofrimento, místicos. Nós temos que saber uma coisa: as questões que estão fora da existência humana estão fora do alcance do ser humano. Não tem como falar do que está fora da nossa competência. É uma questão tão simples, mas que as pessoas não entendem, não é? Quer dizer, aquele sujeito que disse que você está sofrendo porque você falou da vida alheia, ou porque você pecou, ou porque você está com o demônio Asmodeus, ou porque não sei que do mundo espiritual. Essa pessoa não sabe sobre o mundo espiritual. Ele é um charlatão. A maioria desses caras que dão chute sobre o mundo espiritual, não sei o que, você vai ver eles queimam a língua. Um dia desse, um deles disse: se eu falo por Deus, falando para um vereador na época da eleição, não é? Se Deus fala através de mim, você amanhã estará cantando o hino da vitória. O cara tirou 100 votos. Eu tenho uma lição dessa em minha família que um parente meu ouviu de um desses grandes pregadores. O cara anda assim, ó. Eu sou o grande mito do mundo espiritual. Aí esse sujeito disse a ele não tinha conseguido pescar nada, estava lá numa pescaria, não é? O sujeito quis dar uma de Jesus e ele disse: jogue a rede para esse lado. Se você não puxar ela cheia de peixe, eu não sou mais pastor mais nunca. Puxou, não veio nenhum chinelo velho. Vocês estão vendo, esses homens não sabem, eles não são o que querem ser. Eles querem manipular Deus, querem ser profetas, mas deixa eu dizer, Deus não se deixa mandar por ser humano. Ele não dá a glória dele para pé de chinelo burro que está aí na sua igreja, não é? É necessário que a gente saiba disso. Essas pessoas, elas não têm nenhum tipo de autoridade para dizer que você está sofrendo por causa de pecado ou por causa de qualquer coisa desse tipo. Muitas vezes, grandes pessoas aí dentro da própria igreja estão fazendo coisas piores que você e não estão sofrendo. E muitas vezes os ímpios se dão bem durante a vida inteira e os justos sofrem. Isso é um ensinamento bíblico. A Bíblia não diz em nenhuma parte que a pessoa justa, ela, por via de regra, vai ser abençoada com prosperidade e felicidade. Não está escrito isso em lugar nenhum. A Bíblia fala de justos que sofreram. José sofreu, Jó sofreu, Jeremias, Daniel, Elias, todos esses personagens bíblicos justos que andaram com Deus, que eram muitos deles profetas, que eram pessoas de uma moral elevadíssima e que sofreram na vida. Por quê? Porque a verdadeira recompensa está por vir, não é? A verdadeira recompensa está além da nossa vida. Nós devemos nos lembrar disso. Então,
Se você está no sofrimento, espero que não, não é? Mas se você está no sofrimento, se você está em uma fase crítica da sua vida, você tem que estar consciente de uma coisa: tenha calma. Não tente julgar, meu Deus, espiritualmente o que será que está acontecendo. Não tente julgar isso. Vamos considerar um pouco a história de José. José, ele passou cerca de 20 anos sofrendo. Ele foi rejeitado pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo, não é? Ele foi caluniado pela mulher do patrão dele, foi lançado na cadeia, talvez torturado, não é? Foi jogado num poço, teve tudo isso na vida dele, 20 anos no mínimo de sofrimentos. E lá na frente, nós lemos no finalzinho do livro de Gênesis, que lá na frente, todos os irmãos dele já, homens adultos, com filho, com neto, com tudo, aí José entendeu, eu entendi agora, foi para sustentar minha família que isso aconteceu. Está escrito lá no Gênesis. Então, se você está sofrendo, não vá pensar em qual é o motivo espiritual e místico para o seu sofrimento. Apenas concentre-se em ter uma qualidade de vida melhor, não é? Em procurar os verdadeiros amigos, em desabafar com quem quer te ouvir de verdade, não é? É isso que você deve procurar. Às vezes uma ajuda profissional, por que não? Não é? Não procure pessoas que vão jogar na sua cara que você está possesso por Pazuzu, por não sei o quê, ou que foi por pecado, que não sei o que você fez. Gente, essas pessoas não têm nenhum tipo de habilitação para falarem isso da sua vida. Você precisa saber disso. Eles não são ninguém, são barro e pó. São mortais como você. Deus não constituiu, pelo menos na maioria dos casos, essas pessoas como nada, para que você tenha aí temor e receba as palavras dessas pessoas. E onde é que está escrito que é errado que você questione a validade dessas pessoas? Não existe isso em lugar nenhum. Então, está aí uma consideração bíblica sobre o sofrimento, né? Apesar da Bíblia falar no sofrimento para ensinar o ser humano, nós não estamos não temos a habilidade e não fomos constituídos nada para estarmos dizendo que o fulano que está acontecendo com ele foi por isso ou por aquilo. Não. Às vezes nós não sabemos, ou vamos saber daqui a 10 anos, daqui a 20, ou nunca vamos saber, não é? Porque nós não sabemos coisas que estão além das esferas do ser humano. Precisamos ter a humildade, a paciência e o equilíbrio intelectual e emocional para contornarmos todos esses problemas, não é? Com a ajuda de Deus, com a ajuda de pessoas, nossos amigos, profissionais e assim por diante. Eu espero que todas as pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto encontrem essa palavra por qualquer meio que seja, não é? E que saibam que essa fase vai passar e que sempre tem um sol brilhando no final de uma noite que parece que não vai acabar, mas ela acaba, chega a hora em que ela vai acabar.